Bom, meu nome é Dalmo. Eu quase fui um cientista da computação, mas o curso era muito tenso. Aí eu tive que fazer um passeio. E a minha ideia aqui com essa palestra hoje não é nenhuma palestra, é mais trocar algumas ideias sobre algo, um pouco do que eu aprendi nessa experiência de empreender, principalmente na computação. Todo mundo aqui é computação, só pra eu... Quem não é computação? Faz o quê? Faz o quê? Massa. Eu pergunto da computação porque a computação é tipo investimento quase zero. Tu abre um browser, programa e tens um produto no ar sem muito investimento. Por isso que eu acho que é o caminho mais fácil que existe, pelo menos aqui no CCT, para o cara que quer empreender ou abrir uma startup, é a computação. Então, eu queria que vocês participassem, perguntassem. Eu tenho um slide ali falando um pouco do que eu já fiz, mais para justificar por que vocês estão aqui me escutando. Porque se eu tivesse sentado no lugar de vocês e tivesse um maluco lá falando um monte de asneira e eu não soubesse o que ele fez ou o que ele não fez, eu não ia dar muito crédito. Eu falo palavrão, não dá pra tirar isso, tá ligado? Vai escapar uma hora. Então, sorry. Esse slide, como a correria é sempre 100%, ele não tá terminado, eu não sei direito o que tem por ali. De slide. Mas tudo bem, a minha ideia nem é muito passar slide, é mais conversar mesmo sobre o que acontece e desmembrar aquela mentira ou aquela falácia de que a gente tem uma aula de empreendedorismo. Vai aprender empreendedorismo na aula. Vai lá, vai fazer um plano de negócio, tipo, esquece, tá ligado? Isso não existe. Então vamos lá. Aqui que eu falei tem um pouco de, realidade envolvida nesses slides. Realidade nua e crua, até se alguém quiser complementar com algum tipo de exemplo e eu der alguma martelada ou quiser xingar o que aconteceu aqui, ou alguma cagada que eu fiz, que tem várias, à vontade, justamente você. E então bora. Um pouco de mim. Como eu disse, eu entrei na UDESC, eu fiz direito até a 5ª fase. E aí eu vi o filme do Facebook. Eu achei animal. Falei, caralho, o cara abriu um... viu? Saiu primeiro. O cara abriu um browser lá, programou, voou, deu, tá rico. Fácil, né? Vou ficar rico também. Gostei. Daí eu fui fazer um curso de programação no Senac. Não terminei. O curso era web. Mas beleza, mas eu tinha gostado da programação. Eu pensei, eu acho que dava pra ganhar dinheiro com isso. Aí eu olhei, era meio do ano. Tecnologia, sistema, ciência, não fazia a menor ideia do que era. Qual que era a diferença entre um e outro. E a UDESC tava, inscrições abertas. Eu matriculei, passei, vim. Tive aula com aquele cidadão lá atrás, felizmente. Me deu alguns puxões de orelha. E aí eu comecei a aprender, comecei a gostar da computação, enfim, me encontrei. Até então eu fui fazer direito, porque quem não sabe o que quer, faz direito, ou ADM, sei lá, pra fazer um concurso, alguma coisa assim. E eu realmente não sabia. E aí, tornei um programador, vamos dizer assim. Hoje, eu tenho uma participação na startup Carioca Cyber Labs. A gente começou a trabalhar especificamente com visão computacional. E hoje tem algumas outras áreas da inteligência artificial que a gente está desenvolvendo produtos. Tem produtos rolando já. Eu com aquela moça ali de rosa, se vocês quiserem olhar para ela e deixar ela bem envergonhada. A gente fundou um Instagram com essa ideia de postar drops de conteúdo, que a galera hoje cada vez mais é pouca coisa, né? É uma linha e a atenção já foi. Então nesse Instagram a gente tenta jogar um pouco de temas relacionados a direito digital e tecnologia da informação, um pouco de segurança da informação. As coisas que vão rolando meio que no dia a dia a gente tenta contextualizar. E a Sara, que faz a parte do direito, ela tem uma formação boa na área de direito para startups, pela FGV. Então tem um monte de coisa que startup nunca pensa e acha que tá arrasando e ela dá umas machadadas assim e acaba com a tua ideia no meio. Então é bem legal, se vocês quiserem seguir, fique à vontade. E GitHub, Instagram e LinkedIn. Vocês me acham por aquele username. Então o que eu já fiz? Beleza, tava na UDESC, feliz pra chuchu. E a UDESC, na minha opinião, é um curso muito acadêmico. De ciência da computação é um curso bem pesado, tem as matérias bizarras, pesadas. E eu achava que tinha pouca prática, tinha pouca vivência de mercado da computação. Eu estava na UDESC, estava na 4ª fase, fatorial, e eu chegava lá e não fazia ideia do que era um trabalho na área de computação. Eu tinha trabalhado no Tribunal de Justiça e tal, com meu pai, mas eu não sabia como que era, não tinha essa experiência, e não tinha nada no curso
que pudesse me dar essa experiência. Nem estágio obrigatório eu acho que tem, eu acho que não tem, né? Aí beleza, aí lá pelas tantas eu falei, eu quero trabalhar, não admito me formar aqui sem trabalhar, e aí, só que o curso também é integral, então é bem difícil trabalhar. Eu apliquei fiz um select em vários, assim, mandei um monte de currículo e fui trabalhar na Nexera, em Florianópolis. Alguém conhece Nexera? Ninguém. Nexera é uma empresa que trabalha com EDI, basicamente toda a infra, quando tu paga uma TED, um boleto, que faz essa validação da TED ou boleto, quem cuida dessa infra é a Nexera. É uma empresa bem grande, era de um pessoal que trabalhava no BESC, saiu do BESC e abriu a empresa. E aí eu fiquei 1 ano na Nexera, foi onde eu acho que, na minha opinião, eu dei um salto como programador, porque o que a gente vê aqui, a gente tem muita lógica, muita base, mas quando tu entra no mercado e tu lê um documento de requisitos e tem um prazo, aí o cara começa a modelar de fato aquele caráter mesmo do programador. E aí eu fiquei 1 ano lá, eu ia bastante para evento, eu aconselho, se alguém não vai, ou sei lá, tem algum preconceito, vai para alguns eventos, cara, eu acho que é massa no começo da carreira, tu ir lá e conhecer e conversar com pessoas, e eu fazia muito isso. E aí, eu tava 1 ano na Nexera, fui para um evento, aí sempre tem aquele pessoal que tu encontra nos eventos, todo evento tá lá e tal. E eu conversei com eles e eu vi que eu tava muito para trás, muito para trás. Eu não sabia mais nada de novidade, de paradigma, de linguagem, de nada. E eu tava ficando muito bom na Nexera, faixa preta na Nexera, eu sabia tudo da Nexera, e eu não sabia mais muito de programação mesmo, de linguagem funcional, de não sei o que e tal. Tava parado no tempo, eu trabalhava com código legado. Então tinha uma base monstruosa de código que eu rodava no Banco do Bradesco, que era o time que eu trabalhava, e é isso aí. A documentação é o código, meu amigo. Leia, se vire e faça depois sem quebrar, porque era um banco. E aí eu falei, tchau, não quero mais. Meu pai ficou super contente, assim como eu larguei direito. Quando eu larguei a Nexera, ele ficou felizaço. E aí eu falei, agora eu vou ficar rico, eu vou montar esse app. Eu tinha um parceiro que era designer, formado na UFSC, e a gente tava meio assim, vagando. Aí, numa mesa de bar, a gente começou a conversar e falou, pô, cara, na real que a gente vai se juntar e vamos fazer o nosso futuro por aqui, e ninguém precisa de ninguém, e vamos tocar um pau. A gente achou que essa era uma ideia de $1 milhão. A gente queria que tu encontrasse bares, cafés e restaurantes em Florianópolis com as informações que a gente julgava que era relevante. Aí a gente falou, é isso, fechou, vambora. Aí a gente cadastrou 100 e pouquinhas casas. Eu nunca tinha feito aplicativo. Eu aprendi a fazer um aplicativo com isso aqui. E fomos nas 100 casas, a gente foi, né, casas, eu digo, restaurantes, cafés e tal. A gente conversava com os donos, pegava as informações, ia fazendo pesquisa e tal. Cada vez mais achando que ia ficar rico pra caralho. E aí a gente lançou. Ninguém baixou. 3 amigos, 5 amigos baixaram, tá ligado? Ou isso. O app quebrava. E aí a gente começou a ter que renovar aquelas informações que aparecem lá. Impossível. Os donos dos estabelecimentos não alteravam de jeito nenhum. Aí a gente chegou na conclusão que, nessa área, por exemplo, se tu não resolver um problema... A gente fala que tem 2 tipos de problema na startup. Vitamina e analgésico. Isso aqui é uma vitamina. Ele é bom. Mas... foda-se. O analgésico é quando tá com dor de cabeça e tu toma a parada porque tu não aguenta mais aquela dor. Esse tipo de produto é o produto que tem tração. É o produto que quase sempre vai funcionar. Esse não era. Aí a gente, muito infeliz, foi no Imperatriz, lá de Jurerê, numa praia em Floripa, temporada, lotado. E aí a gente passou por um caixa self-checkout. Quem já passou por um caixa de self-checkout? Aqui. Experiência boa ou ruim? Boa ou ruim? Cara, eu falei, não é possível. Eu sou uma pessoa que programa, que não é uma coisa muito fácil. Ele é designer, a gente não consegue usar isso aqui. Era a primeira vez. A primeira coisa que tu faz, quando chega naquela bandeja, tu bota todas as tuas compras ali. Já apita a parada tudo, já dá um monte de rolo, veio atendente. A gente levou o tempo que seria na fila. E a gente não se acreditou que aquela era a solução do mercado para atender a alta demanda que dava na temporada sem contratar pessoas e ter gasto com o pessoal. Daí a gente falou, agora a gente vai ficar rico. Daí a gente abriu uma outra startup chamada BipGo. Basicamente o que era? Era um aplicativo que os mercados comprariam da gente e a pessoa ia com aquele aplicativo no mercado, felizona, pegava o produto, lia o código de barra do produto, botava na cestinha e a gente ia fazendo a conta, né? Ia somando os produtos, tinha um pagamento no telefone,
e a pessoa ia embora feliz da vida. Só que a gente esqueceu de um detalhe bem pequeno, que a gente mora no Brasil. Então, tipo, tem gente que troca código de barra das carnes. Isso aqui levou vários tocos. Mas mesmo assim, a gente aplicou para o Inovativa. Alguém conhece o programa Inovativa Brasil? Eu ouvi falar. Dizem que é o maior programa de aceleração para startups do Brasil. A gente ganhou, a gente ficou entre os top 14 aplicativos na categoria do Facebook. A gente teve mentoria com os caras do Facebook, teve um monte de dinheiro em produtos e tal, mas o aplicativo faliu porque não tinha receita. A gente conseguiu uma entrada boa em farmácias, e aí a gente foi negociando, todo mundo cabaço, ninguém nunca tinha feito negócio, ninguém mal sabia ler um contrato, e aí a gente foi levando pé nas costas, e fudeu, quebrou a empresa e tal, beleza. Em 2017, final de 2017, a gente teve outra ideia. A gente disse, agora vamos ficar rico. Saiu uma lei que proibia a doação por parte de pessoa jurídica para a campanha política. A empresa do professor Cláudio não pode doar para o candidato X. O professor Cláudio pode doar, mas a empresa não mais. E isso já acontecia antigamente, só que para tu doar isso para um candidato político, é o inferno. O tipo de depósito, as operações lá, tipo, ninguém consegue, é um parto. Então saiu essa lei, uns amigos meus têm uma agência de marketing digital especializada para políticos, eles falaram disso, falaram, cara, vamos montar um site que as pessoas vão lá, vão doar para os políticos que elas querem, como se fosse um e-commerce. A gente criou o doaçãoeleitoral.org, a gente ficou entre os top 3 portais de vaquinha. A gente arrecadou uns 400 milhões, uns 400 mil reais em campanhas, e a gente teve 460 candidatos cadastrados. Os prefeitos, Florianópolis, Deller e Companhia Limitada, essa galera toda, a gente não teve nenhum presidenciável, graças a Deus. Mas foi bem legal como experiência. Foi o maior projeto que a gente teve, que a gente botou dinheiro e a gente não teve lucro, mas a gente conseguiu empatar. E aí a gente saiu em todos aqueles jornais, a gente teve ataque de hack, a gente teve tipo uma cacetada de aprendizado animal aqui. E inclusive nesse projeto a gente teve que fazer uma integração com o TSE. Então se alguém faz ideia de como que é a questão de software do TSE ou de qualquer entidade pública do Brasil, sabe que é de ajoelhar e chorar infinito. O negócio é podre. Então foi alto desafio animal. Então com base nesses 3 projetos empreendedores, é o que eu montei, assim, um follow-up gigante de pontos que a gente tem sobre startup, porque a gente está vendo uma hype enorme. Todo mundo acha que empreender é ser descolado, bater uma foto no Instagram e ficar bonitão. Não é. É horrível. É realmente foda e solitário. Porque hoje em dia, se tu faz uma cagada, se tu puder dar uma esquivada e dizer que foi culpa do chefe, que não passou o requisito, ou foi culpa do fulano, do ciclano, do beltrano, a galera acaba fazendo isso. No empreendedorismo não tem. Se tu errou, a culpa é tua. Se tu acertou, a culpa também é tua. Então é um negócio que exige uma sinceridade da pessoa de uma forma bem, bem bizarra. Basicamente, startup, o primeiro ponto, é um negócio. A galera fica com, não, eu tenho uma startup. Cara, tu faz dinheiro. Tem um mercado? Talvez. Não é uma startup. Startup é um negócio, na essência pura, ela é um negócio. O negócio tem que dar dinheiro. Talvez ela não dê dinheiro agora, porque tu está fazendo alguma fase de bootstrap, pagando algum tipo de investimento, sei lá. Mas ele tem que ter essa possibilidade de dar dinheiro. Ela tem um risco alto, que geralmente são inovações. Então, ou a galera gosta pra cacete, ou a galera caga, fica naquela. E são exponencial por causa da escala. O que eu digo com isso? É mais ou menos um pensamento que eu tenho na cabeça, que é como que tu consegue fazer, por exemplo, um objeto X, e operar ele com o menor número de pessoas. Basicamente isso é a escala. O WhatsApp que a gente conhece hoje, ele é tocado, tem devs e, sei lá, o pessoal do WhatsApp gira em torno de 40, 50 pessoas para um WhatsApp do mundo inteiro. Então, tipo, 50, 100 pessoas que seja para 300 cabeças, isso é escala. Teu lucro explode e tu precisa de pouca gente para tomar conta daquilo. Então, startup tem que ter isso, tem que ter essa curva exponencial. Por isso que serviço, por exemplo, não é considerado startup. Porque serviço não tem. Tu vai ter, imagina, a gente fechou o projeto com a Udesc. Olha o tamanho da Udesc. Vamos ter que alugar pessoas, vamos ter que trocar ideia com a Udesc. Todo esse tempo não permite que a gente escale de uma maneira que caracteriza a startup.
E a outra coisa que a gente vê no meio bastante me incomoda é que a galera acha que startup é basicamente a gente montar um pitch, a gente faz 10 slides, a gente fala o mundo, a melhor coisa que tem, que nós somos quase o Steve Jobs, blá blá blá. Eu sou dropout. Tem pessoas que estampam na cara da parada que eles são dropout. Tipo, como se fossem grandes bosta. Aliás, os caras são dropout de Harvard, o cara é dropout da universidade de sei lá do que, e acha que é grandes coisas. Não é essa a métrica. E a galera fica querendo simplesmente levantar dinheiro. Empresas enormes de Floripa, enormes, que tem um evento bem grande, setor de marketing, que eu não vou dizer qual é. Até pouco tempo atrás, não se pagava. A empresa fazia demissão em massa de 100 cabeças. Tinha sei lá quantos funcionários, 300, 400 funcionários. E não se pagava. Vivia de investimento. Isso não é uma startup. Isso é por isso que algumas pessoas do Vale do Silício estão saindo fora, porque estão falando que tem uma bolha. Que hoje em dia tu faz nunca tive a oportunidade de ir pra lá, mas a galera comenta que se tu chutar uma pedra no Vale do Silício, brota 3, 4 startups. Todo mundo lá tem startup, todo mundo lá quer dinheiro, o dinheiro lá flui fácil. Isso não é startup. O dinheiro nunca é problema. Tu consegue, se a tua ideia for boa, o teu mercado for bom, o time for competente, tu vai conseguir dinheiro. Ponto. Então, mais ou menos por isso. Cara, outra falácia enorme que a gente vê e se incomoda. Alguém aqui tem um projeto, alguém aqui tem startup, alguém aqui tem uma ideia, alguém tem algum tipo de pensamento? Tu não vale, cara. Ninguém tem? Ninguém nunca pensou? Nenhum projeto mínimo assim na cabeça que talvez fosse bom. Ser sócia por casamento? Vale. Então, hoje, por exemplo, tens uma ideia. Quer falar a tua ideia? Não, eu já tive uma ideia quando eu tinha 15 anos. Ah, tá, boa. Mas às vezes acontece de, eu tenho uma ideia. Tá, qual que é a tua ideia? Não vou falar. Cara, foda-se, a tua ideia não vale dinheiro. Se tu tens uma ideia boa e tu souberes executar, ela vai valer dinheiro. A execução é a parte mais difícil do processo. Tem N startups hoje que valem uma fortuna, que elas foram tentadas ao longo dos tempos, só que ninguém teve a capacidade de executá-las da forma correta. Quem executou, levou a bucha. Então a execução é... Esse cara é bem massa, quem quiser seguir ele ou pesquisar coisa pra ele, ele tem várias coisas bem legais. Esse Guy Kawasaki. Então aqui, agora partindo um pouco mais de... Será que eu tenho o perfil startup? Né? Será que eu conseguiria ser startup? O que eu preciso para ser um fundador de uma startup? Será que, sei lá, eu tenho que ter um PhD ou não? Será que eu tenho que ser um dropout? Sei lá. Então a minha ideia agora é de dar alguns conselhos, alguns pontos sobre como eu não sabia mais ou menos a galera que ia... Ninguém aqui empreendeu. Tu não conta. Alguém empreendeu? Ninguém teve experiência empreendedora? Conta. Justo. Beleza. Então, aqui a ideia é de provocar e fazer uma explanação sobre alguns pontos que eu acho mais importantes, para depois vocês irem começando a juntar as pecinhas e quem sabe a gente fazer outras palestras sobre temas mais específicos para conseguir dar profundidade. E, de novo, tudo que eu estou falando aqui pode estar errado, e muitas vezes está errado, mas é o que aconteceu na minha realidade. Na tua pode ser completamente diferente disso. Mas é justo tu escutar pelo menos o que aconteceu com os outros, porque às vezes a gente consegue aprender bem dessa forma. E, lá. Quem não viu, vou voltar. Tá vendo? Tu tá fudido, cara. Se o meu filho um dia dissesse assim, pai, eu quero ser empreendedor, eu vou dizer, meu Deus, vai sofrer, tá ligado? Vai dar com a cara na parede 30 vezes, vai se ferrar, vai suar frio, vai... Mas, Sara falou uma coisa pra mim hoje, tipo, pô, o Alan, que é aquele jovem de verde ali que tá combinando com o salão, ele disse, ele tá sempre feliz, porque às vezes a gente vê que ele tá com umas merda no trabalho, ferrado, o software dele tá capengando, mas ele tá sempre rindo. Isso é característica do empreendedor. Ele tá fuzilado, ferrado, acabou, a vida dele tá prestes a falir. Quer dizer, falido ele já tá, né? Mas assim, mas ele tá rindo porque ele tá feliz com ele, tá ligado? É um negócio que realmente tu não vai odiar segunda-feira. Tu quer que aquilo vence, só que é difícil. Mas enfim, é um jogo, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, o que é isso aqui? O time, cara. E teve um paper da galera do Vale do Silício, da Y Combinator, que é uma outra aceleradora bem grande lá, da Califórnia e tal, que eles fizeram meio que uma pontuação assim pros quais fatores influenciam mais pro sucesso. Timing e time vieram antes da ideia. Cara, o teu time tem que ser muito foda. Tipo, muito foda. Se o teu time não for foda, tua startup não vai ser foda.
Se o teu time chegar e der 8 horas de trabalho, fechar o computador e ir embora, não vai funcionar. Cara, a minha rotina é estupidamente cansativa. A gente acabou de chegar de Florianópolis, o cara não para. E o negócio é tão doentio que quando tu tá no final de semana, tu não quer parar. Porque tu quer ganhar tempo, tu quer conquistar alguma coisa, ou pesquisar alguma coisa, aprender alguma coisa. Então teu time tem que ter essa motivação. Porque é muita carga. A startup, para conseguir alavancar, ela começa a pegar um monte de projeto, ela vai fazendo tudo que dá, para ir tentando validar o produto dela, para tentar fazer uma pivotagem que a gente fala, tipo, hoje a gente vende para carro, mas quem sabe para ambulância seja melhor. Então ela precisa dessa experiência, só que assim, no começo, meu amigo, vamos ser sócio? Vamos, então senta aqui, vamos trabalhar, não tem dinheiro. Não entra dinheiro. Raro as pessoas que botam uma grana no começo. Mas então tem que ter esse... Cara, se teu time for cagado, já era. Pode ser a melhor ideia, pode ter o melhor dinheiro, pode ter o que for. Não vai funcionar. Por favor, talvez esse tivesse ter sido o primeiro, não o segundo. De novo, hoje em dia, se a gente botar, sei lá, hashtag empreendedor ou hashtag startup, tu vai ver imersão no Vale do Silício, a gente tem aulas de empreendedorismo, e tem um monte de coisinha assim, que eu acho que talvez não seja nem culpa das instituições ou dos programas em si, das pessoas, às vezes por serem preguiçosas, elas fazem uma aula de empreendedorismo e elas são empreendedoras. Não, não é. Tá ligado? Não é. É mais ou menos o intuito dessa palestra aqui. Vocês vão escutar isso aqui e vocês não vão saber nada de startup. Vocês vão saber, talvez, por onde começar a procurar alguma coisa para fazer ou para estudar. É mais para montar mesmo uns pontos para vocês terem consciência daquilo. Então, cara, tem muita palhaçada no empreendedorismo. Muita. A galera acha que usar um tênis da New Balance, uma calça skinny, sei lá o que, um Apple Watch, um blá blá blá, ela é empreendedora, tá ligado? Tu olha assim, se tu for na CAT em Florianópolis ou qualquer incubadora, tu olha, parece tipo uns Minions, assim, é todo mundo igual. Muda a cor do xadrez, muda a mochila, muda o Mac, sei lá, um monte de adesivo fancy, assim, de hustle e tal. Então, cuida com isso, não é isso. Startup é trabalhar muito duro, cara, muito duro. Tem uma frase do Elon Musk que fala que empreendedores são os caras que optam por trabalhar 80, 100 horas na semana para não trabalhar 40 horas na semana. Ele não aguenta. Empreendedor, quando o cara é de fato, ele não consegue sobreviver numa corporation. Não dá. Ele vai querer inovar, ele vai perguntar, tá, mas por que é assim? Aí os caras, primeiro que lá ninguém nem faz pergunta muitas vezes. Não faz isso, fica quieto, não sei o quê. Ele não consegue, ele vai ficar triste, depressivo, vai morrer e se matar, já era. Então, cuidem com isso, porque isso aqui, velho, em rede social, startup e tal, nesse ambiente, te gera muita depressão. Porque todo mundo ninguém posta motivo de desgraça lá, é raro, tá ligado? Ninguém posta que, tipo, tá fudido, que a startup faliu. É raro, até tem, mas é difícil. Então, tu tá lá, penando, teu código não funciona, tá tudo uma bosta, aí tu olha o feed do Instagram, tá, tipo, todo mundo voando no escritório, assim, bizarro, que tu acha que é super top. Aliás, isso pra mim faz mal. Se tu não consegue lidar com isso, evita. Isso aqui é outra coisa bem importante. A startup, ela tem essa questão do tempo, mas ela não é do tempo para tu fazer um código amarrado com linguiça que se usar 2 usuários ao mesmo tempo o negócio vai quebrar. Não é essa a ideia. A ideia é tu correr para a janela de tempo não fechar. O Dropbox foi conceituado na época do fax. Não funcionou, óbvio. O timing estava errado. Não tinha tecnologia para conseguir prover aquele tipo de solução. Agora, quando teve, foi bem sucedido. Não o Dropbox propriamente, mas um conceito muito parecido com o Dropbox foi conceituado lá atrás. Então, essa ideia de vocês acertarem ou tentar entender primeiro o cliente, cara. Ele vai te dizer. O cliente é a coisa mais preciosa que existe no mundo. Por mais pau no cu que ele seja, que tu queira matar ele, é muito caro conseguir um cliente novo, tá ligado? Mais vale tu manter. Então, entende com o teu cliente. Se tu fizer um produto de fato que tenha uma dor, que eu falei que seja um analgésico, não importa se ele ganhar R$1, se tu cobra R$1, 2, 10, 20, 1 milhão. O que importa é o ponto de que tu fez dinheiro sair do lado A e dinheiro caiu do lado B. Se foi R$1, a gente vai ter que agregar mais valor para virar 1 milhão, 100, sei lá. Próximo. Eu olho isso, eu acho muito clichê, tá ligado? Mas o negócio é tão foda, de difícil agora falando assim, é tão complicado, é tão exaustivo, que se tu não gostar, é impossível tu fazer. Não rola, não dá. Eu desafio qualquer pessoa que pegue uma área que não gosta de empreender, não vai conseguir de jeito nenhum, nem a pau. Demanda muito seja da técnica, seja do negócio, seja da administração,
como do teu psicológico, porque se tu tiveres ali, tu vai estar quase sempre sem grana. Se tu tens namorada, ela tem que ser a pessoa mais paciente e te entender num nível absurdo, porque tu vai estar 110% do tempo estressado, porque, como diz meu pai, a gente tem que andar com a bunda na parede, porque senão os caras querem encoxar nós no mercado, de uma maneira geral. Então, tenta achar alguma coisa que tu gosta, um hobby, às vezes. Alguma coisa que necessariamente não tem um valor, saca? E aí tenta validar aquilo, que às vezes aquilo é tão comum pra ti, é tão retardado, que tu comenta com um amigo ou com alguma outra pessoa e fala, sério, pô, eu precisava disso aí. Tipo, isso é um bom sinal. Pessoas estão demandando aquele tipo de situação. Às vezes não é bem exatamente como tu imagina, mas é parecido. Então, acho que isso aqui é outra coisa muito importante. Se tu não tiver alguma coisa que tu curta, que tu senta prazer em fazer, esquece. Paciência. Mais difícil de todos. Eu me ferro com esse quesito. A gente quer que o negócio dê certo, a gente acaba atropelando. A maioria daqueles negócios ali, tirando doação eleitoral, eu acho que não deram certo porque eu não tive paciência. A gente meio que acha que se a gente botar 10 mulheres grávidas, uma mulher grávida mais 9, o bebê nasce em um mês, tá ligado? Não adianta. Tem um texto muito massa, depois eu posso passar, de um cara que fala da importância do empreendedor ter uma horta, ou uma planta, alguma coisa assim. Porque tu tem que cuidar. Primeiro tu tem que plantar. Aí tu cuida, tu rega, cuida de novo. Rega, cuida de novo. Até que aquilo, eventualmente, se tu não tiver pego nenhuma pedra ou alguma coisa parecida, ela te dá um fruto. Então, startup é muito isso. Ela tem essa velocidade por causa do time, tu tens que provar esse teu conceito antes que a janela se feche, mas não adianta atropelar as coisas. É muito fino esse limiar, assim, de tu está esperando muito para lançar, ficar lerdo o negócio e nunca lançar, porque nunca tá bom, nunca tá perfeito, isso não existe na startup. E também lançar merda, que o cara vai usar e vai odiar. Então é bem fino o ajuste. Self-awareness, aquele S ali tá errado, ignora. Era tipo pra tá lá. Então, cara, tu tem que se conhecer. Tu tens que saber qual que é a tua força, o que tu pode agregar de fato num time. Numa startup, a startup é o modelo mais enxuto de uma empresa que a gente consegue imaginar. Se tiver alguém lá dentro que não tem uma habilidade bem definida, uma função bem definida, ele é supérfluo. Então, numa fase de arrancada, tudo que é supérfluo fica de canto. Não adianta, não vai funcionar. Tens que ter, por exemplo, se tu é uma pessoa que não consegue se comunicar ou não gosta de comunicar, tipo, nunca vai ser um CEO. Não é porque eu quero ser CEO. Não é pra ser. Eu queria ser jogador de basquete, por exemplo. Eu adorava jogar basquete. Eu tenho altura pra jogar basquete. Eu não posso ser retardado. Não, você é jogador de basquete? Claro, até pode. Tem uns caras bem baixinhos que jogam basquete, mas é muito difícil. Tens que entender quem tu é e usar a tua habilidade, se colocar numa posição dentro da startup, da empresa, enfim, que exponencie essa tua habilidade, que ali tu seja de fato útil e consiga agregar. Essa é mais ou menos a ideia. Então agora eu vou fazer um outro overview desses pontos esparçados, para a gente depois começar a trocar uma ideia e pergunta aí que eu acho que é mais interessante. A melhor escola de startup do mundo, alguém se arrisca a dizer? Quase. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu não vai de foguete, cara. Não tem essa de, vamos pra lá, vai ser exponencial, vamos ficar rico, milionário, amanhã vamos acordar tudo nadando na grana. É muito mais parecido do que isso aqui, cara. Tu não vai, eu posso falar 12 horas, tu pode ficar do lado de uma pessoa que é empreendedora numa startup a vida inteira, tu vais entender muito sobre startup, mas tu não vai sentir. Esse conhecimento é muito tácito, então a ideia dessa palestra como um todo é provocar que vocês vão em busca disso, porque eu não consigo passar. Eu posso tentar me esforçar ao máximo, mas cada pessoa, cada cabeça uma sentença, não tem jeito. Vocês têm que testar e ver o que vocês conseguem aprender com aquilo, daí a gente faz essa troca e o negócio começa a andar. O navio pirata ali é porque, cara, vocês têm que matar, meu Deus, baleia gigante, tudo que for de problema, só aparece problema. Ser empreendedor e ter uma startup eu adoro problemas, podem vir. Não basta os meus, eu quero de todos. E chove problema, todo mundo. Imagina se tu é um founder ainda por cima, o teu programador achou um problema, ele não consegue resolver, vai vir pra ti. Aí, como todo bom programador, tu vai pro próximo, só que não tem próximo. É tu. Tens que resolver, tens que ligar pro cliente, tens que fazer o que diabo for necessário. Um plano. Não precisa ser um plano de negócio com 30 abas. Planilha. Cuida com planilha.
Todo mundo fica rico na planilha. Tipo, planilha, tu vou fazer uma ideia. Tu bota ali, quando vê 5 anos, tô rico. Fechou. Zerou. Vamos executar isso aqui, vai ser lindo como tá ali. Eu tentei criar essa imagem, basicamente, que eu acho que é o mais importante de uma startup. Acho que tipo, o maior resumo da palestra é meio que isso. A startup precisa achar um produto, vender para um cliente e capturar o feedback desse cliente. Isso aqui tem laser no meio. Isso aqui é muito importante, ó. Feedback. Porque por que a gente fala da pressa, da exponencialidade, tal, e fazer um negócio que de fato a galera queira? Comunicação é um problema, tanto que Slack hoje vale 10 bi. Slack é um chat, cara. Por que ele vale 10 bi? Porque ele ajudou a comunicação no mundo corporativo, nas empresas e tal. Então essa é a ideia. Tu precisa ter uma comunicação muito boa e é muito difícil. Então o teu cliente fala sai fazendo bem. Porque tu jurou que aquilo que tu entendeu era exatamente aquilo. E quando o cliente fala, ele está imaginando outra coisa. Então é muito foda. Então tu tens que fazer esse ciclo cada vez mais rápido. Aí tu pode tirar esse find, mas de tentar vender e colher o feedback para tu conseguir modelar o teu produto a partir do teu cliente. Tu faz o MVP, tu faz a menor partezinha possível do core do teu negócio. Mostra para ele. Ele vai testar, vai gostar, bota um próximo passo. Não gostou? Volta. Por isso que a gente fala que tem que ter baby steps. Porque se der 2, 3 passos, qual que deu errado? Qual foi o passo que cagou o teu produto? De qual passo para frente que diminuiu a conversão? Você não tem como saber. Agora, se for um passo, olhar, outro passo, olhar, começa a facilitar. Próximo. O MVP, a chave de tudo, tem que tentar... A galera tem esse... Se uma startup é formada por 100 programadores, as chances são enormes de o MVP ser uma Ferrari. Não, a nossa ideia é um carro, mas o menor produto possível que agrega um valor é uma Ferrari. Impossível. Olha o custo de desenvolver uma Ferrari, olha o tempo, timing, a gente vai perder a janela. Então, esse conceito de MVP é um negócio que vocês têm que começar a exercitar a cabeça, porque é um negócio muito contra-intuitivo. O meu sócio, meu parceiro em todos esses projetos, ele sofreu muito, e eu por tabela, porque ele é designer. Como que tu fala para um designer que tu tens que lançar, a gente quer resolver, por exemplo, aqui o problema da locomoção. Como que tu fala pro cara que a gente não vai fazer um carro designer? A gente vai fazer um skate. É muito contra-intuitivo ao custo do cara. Ele estudou a vida inteira para fazer o melhor produto na melhor experiência possível para o usuário. Só que isso, antigamente, cara, hoje em tempos de startup, desenvolvimento ágil, tudo tem que ser rápido. Então, assim, o skate é uma bosta. A pessoa cai, se rala, se mata. Mas o skate não te leva do ponto A ao ponto B? Leva. Meio desequilibrado, meio ruim, mas leva. Então, se o problema da locomoção for de fato um problema, de fato um painkiller, a pessoa vai reclamar, xingar, mas vai usar. E esse é outro indicador animal. Se o cara tá xingando, ele tá usando, meu Deus, abraça esse cara, beija ele infinito, traz ele pra perto de ti e tenta aprender com ele, porque ele é um cara essencial pro desenvolvimento da tua empresa. Aí a gente testou, o cara andou de skate. Olha ali, meio puto. Aqui. A gente faz a versão 2, patinete. Patinete já dá pro cara segurar, já não é aquela roubada tão grande. E a gente vai evoluindo, de passo em passo. Então, esse aprendizado de um passo pro outro, quem vai nos dizer é o cliente. Talvez ele não vai dizer, faça isso. Porque o cliente também viaja. Mas tu tens que entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Às vezes ele está dizendo, não, cara, mas na real tu tinha que botar um volante bem massa, um negócio bem bom, de borracha, bom de pegar. Não, o que ele quer dizer? Cara, eu quero melhorar o meu gripping ali. Eu estou me sentindo, tá ruim de pegar. A manopla tá estranha, por exemplo. Então não precisa ser daquele jeito, pode ser uma melhora pequena. E aí, exercitando a cabeça, depois que vocês começarem a pegar a ideia disso aqui e começar a fazer o MVP de tudo, as coisas vão ficar mais fáceis. Porque hoje a gente olha LinkedIn, Instagram, sei lá, Facebook, Slack, todas essas potências enormes. A gente fala, caralho, é muito grande, como é que eu vou fazer isso? O Facebook tem 389 features lá dentro, interações e Java 4. Ele não nasceu daquele jeito ali. Então tem um fundador do LinkedIn diz que se tu não tem vergonha do teu primeiro produto, tu demorou muito tempo para lançar. Então tu tem que lançar. Tem que aprender com os teus clientes. Isso é um exercício que vai. Na primeira vocês levam uma porrada, na segunda outra porrada, e até que vocês começam a entender o que é de fato o MVP, e aí vai começar a
a evoluir a ideia de vocês. Por que esse daqui, por exemplo, não é o MVP do nosso problema da locomoção? Por que com uma bosta de um pneu eu não me locomovo, cara? O que eu vou fazer com o pneu de uma Ferrari? No meu problema de locomoção, mais vale o skate. O skate eu vou daqui pra lá. Numa descida mesmo, eu vou, só vou. Não paro nunca mais. O pneu não. Não rola. Esse aqui é um erro gigante da galera. Vamos pro próximo. Acho que esse é o último. Aí a gente vai pra perguntas. Cara, disparado o mais importante de todos. Não se importem em falhar. Cicatriz é um negócio legal. Tem fundos de investimento que só investem em empreendedores que já quebraram. Se tu não quebrou, tu não tem dinheiro deles. Por quê? Porque eles não têm prova nenhuma que tu tem resiliência. Podes falar que tu é top, que tu se formou na UDESC, que é muito puxado, mas quando tu bate com a cara no fundo do poço, tu tem que levantar, tipo, toda a tua ideia, todo o teu tempo, todo o teu estresse, toda a tua saúde e dinheiro foi pro ralo, tu conseguir voltar é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante. Então, cara, ninguém tem nada com a tua vida, ninguém paga as tuas contas, a não ser teu pai e tua mãe, e tenta entender, aí linka lá com self-awareness, com a importância de tu se conhecer. Se é isso realmente que tu quer, foca, senta e faz 389 vezes. Uma hora vai dar certo. Se não der certo, tu tá aprendendo. Eu sou da seguinte opinião que quando tu erra, o aprendizado é de fato, ele é melhor do que quando tu acerta. Eu tenho um exemplo claro de um dia, eu tirei 9.8 numa prova. Eu não acredito, eu jurava que eu tinha tirado 10. Quando eu olhei, e por sinal acho que foi a única prova na minha vida que eu tirei essa não. Eu olhei e falei, não acredito. Errei um detalhe. Na prova seguinte, caiu aquele detalhe, nunca mais errei aquele detalhe. Ao passo que às vezes quando a pessoa tira 10, ela raramente confere a prova. Tirei 10, bota na mochila. O aprendizado passou, talvez ela tenha aprendido nisso, sei lá. Mas o cara que tirou 9.9, quer ver se ele está fazendo um concurso e ele não passou por causa do ponto 9, nunca mais ele vai esquecer. Então acho que quando tu falha, tu aprende de fato a parada. E era isso que eu tinha falado pra vocês. Perguntas, dúvidas, discussões, eu acho que agora é a parte legal. Se vocês têm algum projeto, se vocês têm alguma dúvida, sei lá, como que eu cobro, como que eu vendo, como que eu prototipo, por favor, perguntem, fiquem à vontade.